dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você está aí e já curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, que assim os nossos programas chegam a mais aparelhos conectados, a mais pessoas e o ICL Notícias acaba aí crescendo junto com o compartilhamento de vocês e a inscrição de vocês. Quero dar também um bom dia especial para quem está lá no nosso Papo Legal, a nossa sala do Papo Legal, Mercado e Investimentos Real Oficial, a sala do nosso programa. E hoje tem enquete, inclusive, rolando por lá. Daqui a pouquinho eu conto para vocês qual é a enquete de hoje, mas já entra lá na sala do programa para ficar por dentro de tudo. Além disso, a gente tem a nossa rádio parceira, que eu também quero dar um bom dia especial. Hoje, quem retransmite aqui a gente aparece no nosso programa é a Flor de Lótus Rádio e TV, a web rádio Flor de Lótus, aqui de São Paulo. Hoje a gente está pertinho, ó, tá bem aqui atrás de mim, na web rádio Flor de Lótus. Então, um abraço especial para Flor de Lótus. E se você quiser também retransmitir a nossa programação, você pode mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br e não só vai ter a possibilidade de retransmitir aqui os nossos programas, como também receber esse alô especial aqui da nossa programação. Vamos passar então pelos destaques do dia, porque hoje tem, além do fechamento, que é velho conhecido nosso, que acaba passando aqui no programa todos os dias, a gente tem assuntos importantes para falar com vocês, porque teve a última ceia do Banco Digimais. O Banco do Edir Macedo está sendo investigado por fraude financeira. Banco de Edir Macedo é alvo da PF por suspeita de fraude e tem bloqueio de 670 milhões. A operação, chamada de Operação Miragem, apura manipulação de balanços no Digimais e levou o bloqueio de 670 milhões, além de ter como base os relatórios produzidos pelo Banco Central. Então a gente vai passar sobre esse assunto, a gente já falou de Banco Digimais aqui em outras ocasiões e agora o banco volta sob investigação da Polícia Federal. Além disso, a gente vai comentar algo que ficou de ontem, que é aquela pesquisa que foi feita por livre e espontânea pressão. A pesquisa que tentava induzir os pesquisados a responderem um determinado aspecto ali, aqui no caso era sobre o mercado de trabalho, sobre 6x1, e essa pesquisa estranha, com perguntas esquisitas, desinformava sobre a PEC do fim da escala 6x1, induzindo quem respondia, trazendo inclusive um medo. E a gente vai explicar o que é isso, como funciona e por que nesse caso deixa de ser pesquisa e acaba até virando, de certa forma, propaganda e propagação também de desinformação e principalmente de medo que vem junto com a desinformação. Outro assunto que aqui também deve ser a estrela do dia no mercado financeiro, para a gente não tanto porque é um copia e cola e é recado para o mercado, mas o mercado estava mesmo muito ansioso pela ata do Copom. Esse é o terceiro assunto aqui do nosso programa, porque saiu a ata do Copom, um documento esperado, mais detalhado sobre a decisão de política monetária e deve mexer com os ânimos hoje, já que ele estava sendo tão aguardado. Então a gente vai comentar também sobre a ata do Copom no programa de hoje. Dito isso, vamos passar pela nossa agenda, que hoje está curtinha, que nem ontem. Ontem a agenda também estava mais sucinta. Vamos entender o que deve mexer além da ata do Copom, o que pode conduzir o nosso dia hoje, que deve movimentar o dia. Então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque hoje a Alemanha, a zona do euro e o Reino Unido vão divulgar os índices de atividade dos gerentes de compras, composto e de serviços, então as duas métricas são
divulgadas hoje, mas ainda não é o índice fechado, é o índice preliminar. É como se fosse uma prévia do índice de atividade dos gerentes de compras. Então, a Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido vão divulgar essa prévia do PMI de junho, até porque junho ainda não acabou, ainda dá tempo de ir na festa junina. Então, ainda são dados preliminares aqui. 8 horas da manhã saiu a ata do Copom, essa muito aguardada, e a gente vai comentar aqui com vocês, como eu já antecipei. 8 horas no Brasil também saiu o IPCS semanal, aqui fica meio redundante, né? Porque IPCS é Índice de Preços ao Consumidor, S de semanal. Então aqui é a medição semanal do Índice de Preços ao Consumidor da FGV, que traz aquele andar da carruagem da inflação semana após semana. E às 10h45, agora há pouquinho, quem divulgou o PMI industrial composto e de serviços, assim como a Alemanha, Zona do Euro e Reino Unido, foram os Estados Unidos. Também a prévia do PMI, também dados preliminares, mas que trazem esse ritmo antes do mês fechar para entender como é que anda a economia desses países por meio da ótica do PMI, que é mais um termômetro mesmo de ritmo, de velocidade dos setores, principalmente da indústria e dos serviços. Vamos mudar aqui um pouco de assunto, vamos falar do fechamento de ontem, porque finalmente a bolsa subiu aqui no Brasil. Teve alta no Ibovespa depois de tantos dias falando de queda ou de pequenas altas ali praticamente na estabilidade. Ontem o Ibovespa subiu 1,21%, coisa que a gente não via há bastante tempo. A bolsa foi aos 170.370 pontos, então também rompeu um patamar importante, ou retomou, eu diria, um patamar importante ali dos 170 mil pontos que tinha sido perdido. A gente praticamente retrocedeu até o começo do ano e agora um pequeno fôlego veio. Mas da onde veio esse pequeno não, né? Porque a alta até que foi generosa aqui, mas da onde veio esse fôlego do Ibovespa ontem? E eu já conto para vocês, porque antes eu vou tomar o quê? O meu shot de água. Então aproveita a pausa para reidratação aqui, para tomar água também, ficar hidratado, e a gente já volta para comentar esse fôlego da bolsa ontem. Aproveita para retomar o fôlego também, assim como o nosso Ibovespa. Tomar um shot de água, alga. Vou tomar um shot de água, alga. Reidratação completa. Vamos falar dessa recuperação, desses sinais de recuperação que começam a aparecer aqui na nossa bolsa, porque isso veio muito de fora, tá? Isso veio muito da melhora do ambiente no exterior. E aqui, muito por conta das declarações dos Estados Unidos indicando avanços nas negociações com o Irã. E isso acabou aumentando a disposição dos investidores para quê? Para tomar risco, para voltar para o mercado emergente. Depois de dias de incerteza que fizeram com que o recurso saísse daqui para buscar refúgio, principalmente nos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos, então toda a incerteza do ambiente externo, junto aos títulos de dívida lá pagando mais, a gente viu a bolsa sangrar o recurso, principalmente para esse destino, para essa proteção, buscando esse tipo de proteção. Ontem, o cenário se inverteu. Então, essa possível negociação, aqui a gente tem que fazer sempre aquela ressalva, porque as declarações foram de quem? Dos Estados Unidos. Então, declarações dos Estados Unidos indicando avanços. A gente sabe que pode ter uma base frágil aqui, porque quantas vezes os Estados Unidos não indicaram um avanço que, na verdade, não se concretizou, porque o Irã desmentiu na sequência. Ontem, aparentemente, depois dessa indicação, não houve controvérsia aqui. Mas, só de ter, não teve a confirmação, mas também não teve oposição. Então, mesmo sem a confirmação oficial de Teherã, a Bolsa acabou tomando esse otimismo para si e subiu, voltou o apetite pelo risco, o recurso fluiu para o mercado emergente de volta e isso
favorece o Brasil. Então, nossa bolsa sobe 1,21 nessa esteira, voltando ao patamar dos 170 mil pontos, como a gente acabou de ver. E essa alta, né, essa valorização, ela foi puxada principalmente pela entrada dos recursos estrangeiros, como eu acabei de falar. Então, diante dessa disposição maior para tomar risco, recurso estrangeiro que estava lá buscando a proteção, fica um pouco mais confiante, fala, agora eu acho que dá para tomar risco, até porque a Bolsa Brasileira já caiu bastante, alguns ativos ficaram subvalorizados ali, vamos entrar subprecificados, eu diria, vamos entrar comprando, porque agora dá para arriscar um pouco nesse sentido. E aí, isso favoreceu as grandes empresas, porque quando vem recurso estrangeiro de fora, normalmente esse recurso busca as grandes empresas. Então, bancos, Petrobras e Vale se favoreceram dessa entrada. E aqui um ponto, a Asas, né, que é a dona de várias marcas aqui no Brasil, liderou os ganhos depois de avançar nas negociações da venda da marca Farm Rio. Farm Rio está à venda e a Asas também se beneficiou desse movimento de venda da Farm Rio e acabou subindo pelo segundo dia consecutivo, é o segundo dia que ela fica entre as maiores altas do dia. Apesar de toda essa alta, apesar de toda essa retomada da entrada do recurso estrangeiro, ontem o volume negociado acabou ficando até um pouquinho abaixo da média, o que mostra que, por mais que tenha disposição para o risco, por mais que você tenha essa retomada do apetite pelo risco de entrada do recurso, ainda existe ali um pouco de cautela, um pouco de incerteza, sempre beirando ali, sempre rondando o movimento. O mercado, então, aguardava a divulgação da ata da última reunião de Copom e o PCI, que eu falei ontem, né, que sai durante essa semana, que é o índice de inflação de gastos com consumo pessoal lá nos Estados Unidos, métrica que o Fed, o Banco Central de lá, adora, acompanha de pertinho e que podem influenciar as expectativas para os juros nos Estados Unidos. Então, esses dois dados eram muito aguardados, a ata do Copom já saiu, a gente vai comentar daqui a pouquinho, agora fica à espera do PCI. Outro ponto que apareceu ontem foi a redução do preço do petróleo, em virtude da redução também das tensões no Oriente Médio, o preço do petróleo ficou mais recuado, mesmo assim a entrada de capital estrangeiro aqui favoreceu a Petrobras. Tá? Então, por mais que o petróleo não tenha subido ontem, a Petrobras subiu impulsionada pelo recurso estrangeiro e não pela alta do petróleo. Nem sempre é só a alta do petróleo que a Petrobras surfa. Esse foi o movimento basicamente de ontem, que trouxe essa alta que a gente não via há bastante tempo, mas no acumulado de junho, Ibovespa ainda recua 1,97, até porque a gente teve muitas quedas recorrentes e no ano de 2026 a alta vai a 5,74. Vamos falar do nosso primeiro assunto para além do fechamento, vamos falar de Digimais agora, mudar um pouco de assunto, porque o banco do Edir Macedo é alvo da Polícia Federal por suspeita de fraude. Aqui, né, a gente pode até chamar Kendi, porque quem diria, né? A gente já vem falando do banco Digimais, algumas vezes falamos do banco aqui e agora a Polícia Federal mira o Digimais por uma fraude, e fraude essa que bloqueou 670 milhões, não é pouca coisa. Mas a gente separou aqui para vocês os principais aspectos dessa investigação para passar para vocês com detalhes aqui no nosso programa, antes de falar de pesquisa 6x1. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar a origem desse banco Digimais. Para quem não lembra, o banco Digimais, ele era o Banco Renner, né? O Banco Renner antigamente era o banco que pertencia à família fundadora da varejista Renner, tá? Então era o Banco Renner mesmo, era o banco do braço financeiro da Renner, e em 2020 o Edir Macedo compra essa instituição
para canalizar as operações financeiras da Igreja Universal. Então daí a gente já começa a pensar que está misturando as coisas, né? É fé com dinheiro, né? Mercadores da fé, como a gente estava falando lá na redação. Então já começa uma mistura aí de braço financeiro dentro de igreja. Podemos falar também, como falamos na redação, grandes igrejas, grandes negócios. O nome mudou para Digimais e aqui, gente, toda vez que um banco muda de nome, ele vai perdendo até um pouco a rastreabilidade. A gente falou isso de outros bancos, o Voiter, por exemplo, que no final pertencia ao conglomerado do Master, mudou tanto de nome que ninguém nem lembrava qual era o banco original aqui. No caso do Digimais, o banco mudou para Digimais e o foco do negócio passou a incluir o crédito consignado e compra de carteiras de crédito. O banco chegou a 10 bilhões em ativos. A gente fala aqui em compra de carteira de crédito e crédito consignado, o alerta até já ativa, porque muito recentemente a gente viu uma série de fraudes sendo cometidas justamente nesses dois braços. E a gente pode citar o caso Master como exemplo, porque o crédito consignado é um terreno fértil para esse tipo de fraude, compra de carteira de crédito também. Até porque uma coisa leva a outra, né? Você começa ali a fabricar, possivelmente, vamos esperar as investigações correrem aqui, mas vamos pegar o exemplo do Master só para trazer uma ilustração para quem está em casa. Você começa a fabricar os créditos por meio do consignado, depois compra e vende carteira de crédito. E com isso, você até pode inflar carteiras que não existem. E no caso aqui do Digimais, né, teve toda uma questão contábil. A gente também estava brincando lá, milagre contábil, porque uma série de milagres aconteceram na contabilidade do Digimais para ele parecer maior e também mais sólido do que ele realmente era. No primeiro trimestre de 2026, o banco registrou prejuízo de 108 ou 106, aí está muito pequenininho, acho que é 108 milhões, e os CDBs chegaram a 130% do CDI, acima da média do mercado. Aqui é aquela coisa, né? Começou a oferecer CDB muito alto, muito acima da média, desconfia, porque ninguém vai encarecer a dívida à toa. Então, se está pagando mais, é porque algum risco está sendo oferecido. O Macedo tentou vender o banco para o Maurício Quadrado, ex-sócio de quem? Do Banco Master, isso lá no passado, mas o negócio foi cancelado. E vocês podem colocar aqui para mim no retorno também, porque está muito pequenininho, eu sou míope e aí fica difícil. Muito obrigada. O Macedo tentou vender o banco para o Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, mas o negócio foi cancelado. Em abril de 2026, o BTG anunciou um acordo para comprar o Digimais, operação que ainda está pendente de operação no Banco Central e no CAD. Agora, com as investigações, isso pode, inclusive, ficar um pouco mais moroso. E a aquisição do Quadrado aqui, inclusive, isso aparece, né, quando você vai puxando a galera ligada ao Master. Quando eu fui olhar o Maurício Quadrado, uma das principais coisas que apareceram, além outras também, mas uma das coisas que apareceram era justamente esse interesse em comprar o Digimais. Ele chegou até a anunciar em troca de 800 milhões de injeção de recursos no Digimais, mas o negócio foi cancelado 2 meses depois, com o avanço de investigações sobre o Quadrado. E uma outra coisa aqui, até que eu peguei numa matéria que está no nosso site, que reprodução no nosso site, é que para facilitar a venda, Macedo deu a administração do banco para um executivo com mais experiência. Desde o fim de 2025, a instituição é comandada por Aldemir Bengini, ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, que tem missão de deixar a casa em ordem para vendê-la. Já o bispo Urbaneja ficou no comando da administração. Então, eles já estavam ali numa situação ruim, provavelmente
muito enrolados, com várias questões ali envolvendo os consignados, envolvendo as carteiras de crédito, esse crescimento, essa dívida encarecendo em virtude do risco que estava sendo oferecido, e eles tentam, né, colocar alguém ali para tentar arrumar a casa e vender o banco, coisa que é feita com bastante recorrência aqui. O Banco BTG afirmou também que o objetivo da disputa é estabelecer um valor de referência para alienação da totalidade das ações do Digimais, então para compra, e um processo competitivo oportunamente lançado. Entre outros fatores, será necessária a aprovação do Banco Central e do CAD, que é justamente no PECTA. Então a gente vê que várias tentativas de compra desse banco já apareceram, mas não foram até o final. Então isso é importante porque a gente vê que teve desistência, né, em alguns momentos do processo, e agora precisa o Banco Central e o CAD aprovarem. Eu acho muito difícil isso ser aprovado, principalmente em uma empresa, em uma instituição financeira que está com alvo de investigação e que teve uma necessidade de injeção de recursos várias vezes, como a gente falou aqui. Então, o Banco Digimais deve aparecer mais, desculpa o trocadilho, mas deve aparecer mais aqui no nosso programa e continuar aqui. Tem mais um pouquinho que a gente separou aqui, mas deve continuar aparecendo porque isso ainda não está fechado. Outros aspectos devem vir à tona. A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude e gestão irregular envolvendo o banco. Os documentos e auditorias apontam que o banco teria transferido as carteiras de créditos inadimplentes. Aqui é que começa a pegar, né? Transferido carteiras de crédito inadimplentes para fundos de investimentos, que poderia ter reduzido artificialmente as perdas registradas nos balanços. Aqui começa o milagre contábil, aqui começa a maquiagem do Digimais. Você começa a ter carteiras inadimplentes, você vende, né, tira essa carteira do balanço do banco e vende ela para fundos. Você está vendendo carteiras problemáticas, carteiras muitas vezes podres ali, que tem muita inadimplência. Você transfere esse risco para um fundo que vai absorver, e aí vale ver que fundos foram esses, que vão absorver esse prejuízo, vão absorver essa inadimplência limpando o balanço do banco. Eu sempre faço essa analogia. Se um banco vende a carteira de crédito, ele arranca aquela página do fiado e ele passa a poder, inclusive, prestar ali, né, conceder mais créditos. As suspeitas envolvem créditos vencidos de centenas de milhões de reais e um impacto bilionário no sistema financeiro. A Justiça Federal de São Paulo autorizou 9 mandatos de busca e apreensão, além do bloqueio dos 670 milhões em bens e valores investigados. O Digimais afirma que suas operações seguem práticas de mercado e atribui parte das ressalvas da auditoria e diferenças de prazo nas consolidações do balanço. Então, ele falou que foi só um descasamento aqui, que está tudo certo, mas que ele limpou o balanço e deu uma maquiada, sim. Agora vamos ver o que a Polícia Federal entrega, e por isso eu falei que ele deve aparecer, deve vir à tona aqui, o que ela entrega de investigação em relação a esse caso, nessas suspeitas de fraude, que vai ser trazido aí e comprovado dessas suspeitas até então, de fraude e da gestão irregular, envolvendo Digimais, que tentou já várias vezes reformular, vender, enfim, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vamos falar da pesquisa, que de pesquisa não tem nada, é uma armadilha, na verdade, porque pessoas, inclusive quem recebeu essa pesquisa foi o Lucas Rocha, que é jornalista do ICL, a estranha pesquisa telefônica que desinforma sobre a PEC do fim da escala 6x1. A gente separou os principais também aspectos dessa pesquisa para explicar como é que você mascara a desinformação e o medo por meio de uma pesquisa. Então vamos entender o que aconteceu aqui primeiro. Uma pesquisa telefônica apresentou desinformação embutida na pergunta sobre a PEC antes de perguntar se o entrevistado apoiava. Então, em vez dele te perguntar, você apoia a PEC do fim da escala 6x1, ele poderia te perguntar só isso, mas não. Ele perguntava
se você apoia o fim da escala 6x1, depois de te passar um monte de desinformações. Entre elas estão o aumento do desemprego, o aumento do preço dos alimentos, os trabalhadores sendo substituídos por máquinas. Eu até coloquei aqui alguns exemplos, podem deixar aí para o pessoal de casa acompanhar comigo. Então ele coloca, né, essa série de desinformações para as pessoas antes de perguntar se ela apoia. Depois de falar de desemprego, depois de falar de inflação, depois de substituir os trabalhadores por máquina, aí sim, depois de afirmar um monte de coisa, aí sim ela perguntava, ainda assim, você apoia o fim da escala 6x1? E aí você vê que essa pesquisa, que deveria medir opinião, ela estava tentando mudar a opinião dos respondentes, porque ela coloca uma afirmação antes que enviesa, induz a resposta. Ó, sabendo que vai gerar, e aí isso é desinformação, porque tem estudos que mostram que não vai gerar o desemprego, que não vai substituir por máquina. Mas como a pesquisa colocou para quem estava respondendo, sabendo que vai gerar desemprego, aumentar preço e substituir você ainda assim vai apoiar o fim da PEC? Então, a pergunta legítima seria, você apoia o fim da PEC? E você transformar isso em uma afirmação seguida por pergunta contamina toda a pesquisa. Ela realmente deixa de ser uma pesquisa e passa a ser uma forma de propagar a desinformação, principalmente porque quando você planta a afirmação dentro da pergunta, o entrevistado ele não está mais respondendo sobre a PEC, ele está respondendo sobre o cenário do medo que ele acabou de ouvir. É a mesma coisa que você perguntar para alguém, olha, sabendo que comer esse alimento aqui, você vai ter câncer, você ainda vai comer o alimento? A resposta pode até mudar, mas o alimento em si não mudou. Então, você induz a pessoa a responder o que você quer e ainda coloca ali uma sementinha, uma pulguinha atrás da orelha de que aquilo vai gerar uma consequência negativa, né? Você planta a desinformação e o medo. Isso tem um nome, inclusive, tá? Não é uma prática completamente desconhecida, mas deixa de ser pesquisa. Isso se chama push poll, que é uma propaganda, uma forma de você embutir a desinformação com carinha de pesquisa. Normalmente usada para plantar desinformação em escala, porque acaba atingindo essas pessoas que recebem esse tipo de ligação, cria a impressão de queda no apoio popular, porque você induziu a pessoa a responder outra coisa, e dá munição política com aquela maquiagem também de aparência de dado científico. Vamos voltar aqui, porque tem um restinho de pesquisa só para a gente comentar. Quem fez e quem se beneficia. O Instituto Poder Data confirmou as ligações, mas não revelou quem pagou pela pesquisa. Em pesquisas privadas, o cliente controla o roteiro, então quem encomenda controla, de certa forma, o que vai ser pesquisado. No mesmo período, o senador Rogério Marinho, do PL, apresentou uma PEC concorrente a 6x1, a famosa 7x0, para travar a tramitação do fim da PEC, fim da escala 6x1. E repete publicamente as desinformações que apareceram na pesquisa, do desemprego, do preço, da substituição. A consulta pública do Senado sobre a proposta do Marinho registrou mais de 90% de rejeição popular. Então aqui parece uma tentativa de moldar essa opinião e mudar essa desaprovação do que está aqui na tela para quem está assistindo, os 90% de rejeição. Parece uma tentativa de dar munição política com cara dessa aparência científica, justamente para moldar essa opinião, tentar mostrar que a opinião mudou quando na verdade ela não tem apoio popular. Você está induzindo aquilo. E a pesquisa aqui, né, que no fim da ligação voltava a perguntar, então depois de tudo isso voltava a perguntar se segue favorável ou não ao fim da escala 6x1, mede opinião uma vez. Perguntar de novo, depois de bombardear, se você pergunta uma vez só, você está medindo opinião. Se você pergunta de novo, depois de bombardear a pessoa de desinformação, informação falsa, qualquer coisa que o valha, é só o objetivo de mostrar que a opinião da pessoa mudou, tentando embasar o que a pesquisa mostrou aqui, que não tem apoio popular.
Então é sim uma modulação de opinião e de opinião popular, eu diria, para tentar cavar um apoio político que não existe. Terminado o programa, vamos ver aqui a nossa enquete do Papo Legal para fechar aqui o mercado de investimentos e já rolar para o rolê ICL. Quando surgem investigações sobre um banco, você costuma? Nunca passei por isso. Devem ser o quê? Alunos do Investidor Mestre. Continua no banco, pois o FGC me garante 6%. Acompanha os fatos antes de tomar uma decisão, 17%, e retira imediatamente o dinheiro, 11%. Se a pessoa não passou por isso, provavelmente ela pesquisou bem o banco, deve ser aluna nossa lá no Investidor Mestre, então já conhece as ciladas e sabe como fugir. Se você ainda não conhece o Investidor Mestre, fica aí o convite para conhecer, junto com o convite para participar no dia 28 de junho da nossa aula. Na verdade, não é aula, é um debate, que todo debate também é aula, porque ensina muita coisa. O debate e a exibição da série mais corajosa feita pelo ICL, série original nossa aqui, sobre orçamento secreto, que vai explicar todo esse imbróglio que é o orçamento secreto e te deixar não só com munição para falar sobre isso, mas também informar a população nesse momento tão importante que é o período eleitoral, para principalmente falar desse assunto. Rola agora para cima para o rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar, mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.